Falaremos hoje das 5 derrotas de Bolsonaro já este mês e da tragédia da Covid-19 no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Voltamos, como sempre, a pedir-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, que coloquem gostos e que ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Falaremos, portanto, das 5 grandes derrotas de Bolsonaro já este mês de abril nos tribunais e particularmente no Supremo Tribunal Federal. A primeira derrota foi a derrota relativa à abertura dos templos. Bolsonaro mandou que o advogado-geral da União e ex-ministro André Mendonça pedisse ao Supremo Tribunal para que fossem abertos os templos. A questão foi, numa primeira fase, decidida favoravelmente. Depois houve uma decisão contrária do ministro Gilmar Mendes. Finalmente, o problema foi ao Tribunal Pleno. E o Supremo Tribunal Federal, na sua reunião plenária, decidiu não permitir a abertura dos templos ao culto. É claro que os bolsonaristas diziam que isso era um atentado à liberdade de religião. Ora, isso é completamente falso. Que ninguém é impedido de ter a religião que quiser e ninguém é impedido de praticar o culto como quiser. Inclusivamente em grupo, pode praticá-lo, inclusivamente através da internet, em reuniões de Zoom, em reuniões pelos vários canais que a técnica permite que sejam usados. Portanto, não se tratava de um direito a exercer o culto, tratava-se sim de outra coisa muito mais importante para os bolsonaristas. No fundo, era permitir a abertura dos templos, a fim que através da abertura dos templos as igrejas neopentecostais recebessem os donativos que, através das várias fraudes que eles usam, nomeadamente venda de água benzida, venda de vassouras benzidas, venda de azeite vendido, venda de apartamentos no céu, tudo isso, esse tipo de fraudes que, para além dos dízimos, rendem às igrejas neopentecostais muito dinheiro, eles, para além de manterem os rendimentos dos neopentecostais, nomeadamente dos seus bispos, em particular dos seus bispos, permitiam também, através dos movimentos normais que as igrejas fazem, sem qualquer controle, financiar uma futura campanha eleitoral de Bolsonaro em 2022. Ora, essa foi uma grande derrota de Bolsonaro, que não vê os seus apaziguados neopentecostais, nem vê a sua campanha ser financiada através da fraude que eles instituem nos templos que têm abertos ao público e na sua atividade. A segunda grande derrota de Bolsonaro foi na decisão do Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, de ordenar que fosse aberta uma comissão parlamentar de inquérito à negligência ou às omissões do governo de Bolsonaro e particularmente do presidente Bolsonaro e do seu ex-ministro Pazuello no que toca ao combate à Covid-19. Bolsonaro, que no tempo de Lula se manifestou abertamente a favor de todas as comissões de inquérito aos governos de Lula, dizendo que porque é que Lula tem medo das comissões parlamentares de inquérito, agora é ele a ter medo das comissões parlamentares de inquérito e a tomar uma posição exatamente contrária àquilo que tomou no tempo de Lula. Mas Bolsonaro tem mesmo medo desta comissão parlamentar de inquérito. E tem razões para ter medo, porque a Covid-19 está a dizimar o Brasil e Bolsonaro e o seu ministro Pazuello foram os primeiros responsáveis por esta tragédia que assolou o Brasil e que continuará ainda durante muito tempo a assolar o Brasil. Depois destas 2 derrotas, teve ainda 2 derrotas importantes. A primeira foi a decisão da ministra Rosa Weber de
considerar inconstitucionais e anular decretos de Bolsonaro que livravam o uso de armas. Desde que Bolsonaro chegou ao poder, é extremamente fácil comprar armas, usar armas, e o número de armas em circulação já passou de 600 mil para quase 1.200.000. Claro que isso interessa a Bolsonaro por várias razões. Ele sempre defendeu o uso de armas, que é também o interesse da indústria do armamento e dos comerciantes de armas, que são os seus principais financiadores nas suas campanhas eleitorais. Segundo, ele pretende, através dessa disseminação de armas, fazer exatamente aquilo que ele critica à Venezuela, isto é, distribuir armas à vontade pelos seus apaniguados para se manter no poder, mesmo que seja derrotado em futuras eleições. Foi uma grande derrota de Bolsonaro. Outra derrota de Bolsonaro, uma quarta derrota de Bolsonaro, foi a decisão da ministra Carmen Lúcia de notificar o presidente do Congresso dos Deputados, Artur Lira, para, em 5 dias, justificar porque é que não determinou a abertura de qualquer dos 170 e tal processos de impeachment que estão na sua gaveta. Os bolsonaristas, e até outros que não são bolsonaristas, dizem que isso é um direito do presidente da Câmara dos Deputados e que é um direito discricionário. A lei não diz que as decisões de qualquer órgão político são discricionárias. As decisões têm de ser fundamentadas, as decisões têm de obedecer à lei. E Lira não está acima da lei. E se efetivamente a lei não o diz expressamente, subentende-se que ele tem de cumprir a lei e não pode, por e simplesmente, fazer um veto de gaveta, meter os pedidos de impeachment na gaveta e não fazer com que eles sejam discutidos na Câmara dos Deputados. Mais outra derrota de Bolsonaro, que vê que, afinal de contas, o impeachment pode, efetivamente, avançar. Finalmente, a grande derrota de Bolsonaro, aquilo que ele mais temia, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, em reunião plenária, de decidir que Lula pode candidatar-se à presidência da República. Foi uma decisão notável, de 8 votos contra 3, os 3 cavaleiros do apocalipse de sempre, o Fachin, o Toffoli e o Cássio Nunes, que defendem sempre as posições bolsonaristas. No caso do Toffoli, isso é muito grave porque ele é um verdadeiro traidor, ele sempre se manifestou durante muitos anos a favor do PT, ele foi inclusivamente advogado do próprio PT, advogado do próprio Lula, e agora não se sabe se por ameaças, se por outra razão qualquer. Mas a verdade é que ele está a ter um comportamento absolutamente indigno contra Lula e o PT. Mas estes 3 cavaleiros do apocalipse foram derrotados. E Lula pode candidatar-se à presidência da República. E as sondagens dizem que ele vencerá Bolsonaro por uma margem muito confortável. Esse é o grande pesadelo de Bolsonaro. E por isso ele diz agora que foi Deus que o colocou no lugar. É de uma arrogância absolutamente inacreditável. Já não se trata de uma coisa completamente despropositada, fora do tempo. Ele ressuscita a origem divina do poder. É absolutamente caricato e julga-se uma espécie de escolhido por Deus. Um tonto qualquer que se julga escolhido por Deus. Esse Deus seria mesmo muito mau para os brasileiros se tivesse escolhido Bolsonaro. Infelizmente, ou felizmente, não foi Deus que escolheu Bolsonaro, foi o povo brasileiro que, mal ou bem, o escolheu. Mas ele diz mais: eu só saio daqui morto. Isso significa o seguinte, que ele não está disposto a abandonar de modo nenhum a presidência da República, mesmo que seja derrotado por uma margem expressiva, qualquer que seja a margem expressiva. Isso significa que ele está com vontade de fazer um banho de sangue
caso seja derrotado, para não perder a presidência da República. Por isso, é necessário, urgentemente, levar a cabo o impeachment deste louco, deste criminoso Bolsonaro. Se não for levado a cabo o impeachment, o Brasil, depois das eleições, poderá estar metido num banho de sangue causado pelo Bolsonaro e pelos seus apaniguados, a quem Bolsonaro está a distribuir armas. Repare-se, o Brasil está a ser dizimado pela pandemia da Covid-19. É o país do mundo que, de longe, mais está a sofrer com esta pandemia. E isso deve-se em grande parte ao negacionismo de Bolsonaro, à sua total incompetência, à sua total incapacidade de combater a pandemia, que começou pela sua total negação dessa pandemia e pela recomendação de amuletos, nomeadamente de medicamentos que não estavam minimamente provados, nomeadamente a cloroquina, não estava minimamente provado que existisse qualquer efeito, e isso levou à morte de milhares e milhares de pessoas pelas quais Bolsonaro é responsável. Ainda recentemente, eles continuam, e os seus apaniguados, o ex-ministro, ou o ministro Lorenzoni, continua a defender a cloroquina. E numa coisa absolutamente inacreditável, que além de demonstrar a sua canalhice, demonstra a sua incompetência, ele exibiu um vídeo de uma senhora com 33 anos que teria tomado cloroquina e que teria ficado curada com a cloroquina. Ora, logo a seguir soube-se que essa senhora que tomou cloroquina conforme as recomendações de Bolsonaro e do seu governo tinha morrido. E o vídeo foi retirado. Vejam até que ponto essa gente não é só incompetente, é criminosa, absolutamente criminosa. O Brasil vai se confrontar agora com as habituais fake news, as notícias falsas, a calúnia, a mentira. Tudo serve a Bolsonaro e aos seus apaniguados para manterem o poder. Bolsonaro já começou, para além dessa vontade de fazer um banho de sangue por não querer abandonar o poder, ele já começou com essas mentiras. Começou por dizer que se o dinheiro que ele teve para combater a pandemia estivesse nas mãos do PT, 90% desse dinheiro tinha sido roubado. É uma calúnia repugnante que demonstra até que ponto Bolsonaro está disposto a ir para manter o seu poder. Esperamos, para bem do Brasil, desse grande e desgraçado país, que o impeachment de Bolsonaro surja rapidamente para que não só acabe esta matança devido à pandemia, porque ele é o principal responsável, para que o Brasil, no futuro, não venha a ter um banho de sangue, porque Bolsonaro não quer abandonar o poder, mesmo que esmagadoramente derrotado. E com isto termino, despedindo-me. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, que coloquem gosto.